Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos analisar com carinho a parte de sábado, domingo e segunda pela manhã. Livro de Tiago, estamos estudando o livro de Tiago, capítulo 4. Do versículo 11 ao versículo 17, Tiago vem nos advertindo sobre o julgamento. E a gente vai analisar com carinho algumas coisas muito importantes. Por exemplo, parte de sábado diz assim: você não é quem pensa que é. Primeiro ponto, você não é juiz para julgar a vida de ninguém. Porque uma coisa a gente vai pensar, olha só, nós não somos juízes, somos testemunhas de Cristo. O próprio livro de Atos fala que a gente somos testemunhas e devemos levar a mensagem de esperança a todo mundo, testemunhar do amor de Deus, das verdades que virão. E diz mais, não vamos misturar aconselhamento com julgamento. Uma coisa que a gente precisa entender você pode aconselhar uma pessoa que está no erro a se converter e voltar para o mau caminho. Só que quando a gente está num mundo secularizado, um mundo que tenta abordar totalmente diferente uma coisa, por exemplo, se eu estou no erro, uma irmã ou irmão pode chegar até mim e me aconselhar a voltar a fazer o que é correto. Eu não posso ter uma visão desse irmão, uma visão de julgamento, que ela está me julgando ou que ele está me julgando por uma coisa que eu estou fazendo de errado. Isso se chama aconselhamento. E uma coisa, Tiago já deixou bem claro, Tiago está falando aqui para não julgar, mas quando você vai para Tiago, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: aquele que converte o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a vida dele. Então olha só, Tiago fala sobre julgamento, mas Tiago também fala sobre aconselhamento, converter, falar do erro, do que o irmão está agora, precisa chegar juntinho ali, conversar com ele, não espalhar esse erro. E o irmão cometeu isso, chega até ele, conversa com ele, apresenta-lhe os argumentos da palavra de Deus, mas a gente precisa entender que não devemos julgar, porque olha só, o julgamento é a sentença de um juiz ou tribunal, decisão resultante de uma disputa judicial. Então, todos nós estamos perante esse julgamento de Deus. E a gente sabe que entre Deus e o inimigo, enquanto o inimigo está nos acusando, Cristo está nos defendendo. Então é isso que a gente precisa aprender. Você não é quem pensa que é. Não somos juízes para determinar algo sobre a vida de alguém. Mas sim, precisamos e podemos aconselhar irmãos que estão em algum erro para que eles possam voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Sempre com amor e com carinho. Parte de domingo, quem é você? Primeiro ponto, a gente precisa notar quem é você e quem é o ser humano, quem é o nosso próximo. Acima disso, a gente vai para 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala que: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Quem somos? Somos chamados filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Esse contexto a gente vai analisar com carinho. Mas diante desse cenário, tem uma coisa que a gente precisa entender. Todos somos pecadores, de acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 12, eu e você somos pecadores e carecemos a cada manhã, a cada dia, da glória e do poder de Deus. Uma coisa também, fomos comprados por um alto preço, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ou seja, antes não pertencíamos a Deus, porque até então nós nascemos com um mecanismo falho, uma natureza pecaminosa, e quando em contato com a natureza celestial, com o Espírito Santo de Deus, nós devemos nos transformados a cada dia, e quando nos entregamos ao Senhor, aí sim pertencemos a Ele, aceitamos ao Senhor como nosso Salvador. Mas olha só, uma coisa que a gente vai notar, em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus fala: olha, se as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, e eu cuido dela, quanto mais valor tem a sua vida. Deus às vezes pergunta diretamente sobre a identidade de seus ouvintes para chamar a atenção para quem eles realmente são. Em Isaías capítulo 51, versículo 12, a gente vê, diz assim, ó, eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal ou do filho do homem que não passa de erva? Então, nesse contexto de Isaías 51, versículo 12, ele fala assim que a gente não devemos temer ao homem.
mas sim temer a Deus. E isso nos remete lá para Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que fala justamente da mensagem ali, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A primeira mensagem angélica. Devemos temer ao Senhor, sim, sabemos que um julgamento vindouro virá e que estamos nesse processo aí de santificação, um preparo para estar na presença de Deus, e Jesus nos chama a cada manhã a abandonar o pecado e nos aproximar dele. Olha só, o Senhor apelou para a identidade deles como seu povo, para demonstrar a tolice de temer outro ser humano mortal. Então, não devemos temer. Mas um bom cristão, um bom crente, um bom seguidor de Cristo, ele precisa entender que quando ele está no erro, tem as pessoas que têm um coração sábio, têm a mente sábia, cheia de conhecimento, que podem nos achegar até cada um de nós e apresentar a mensagem de Deus para que a gente possamos voltar às práticas das boas obras, de acordo com Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volte à prática das boas obras. Então, dentro desse cenário, olha só, essas passagens e outras semelhantes destacam a necessidade de nos valorizarmos como os filhos de Deus e que reconhecer que somos mais valiosos do que podemos imaginar. Não por causa de nós mesmos, mas com base no que o próprio Deus diz em sua palavra. Somos filhos de Deus, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 1. Todo ser humano é eternamente valioso, amado e cuidado ao mesmo tempo. Deus é Deus e suas criaturas, afinal são apenas criaturas. Quando compreendermos ambos, obtemos uma visão equilibrada de nós mesmos e de Deus. Quem somos? Somos filhos de Deus. Éramos das trevas, mas Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos filhos de Deus, amados por Jesus Cristo e transformado pelo seu poder. Parte de segunda pela manhã, maiores consequências. Tiago vai destacar o seguinte: na lição passada, Tiago capítulo 3, a gente vimos a língua, um pequeno órgão, mas que usado da forma errada pode destruir tudo. A gente sabe que muitas pessoas usaram isso e manipularam e trouxeram várias desgraças para o mundo todo. Mas olha só, uma tarefa que Deus nos deu a seus filhos. A palavra grega usada aqui para falar mal, quando o Tiago destaca lá em Tiago capítulo 3, refere-se a calúnia, que é o pecado de quem se reúne nas esquinas, se junta em grupo e passa adiante fragmentos de informações confidenciais que destroem a reputação de quem não está ali para defender a si mesmo. Então olha só, dentro desse contexto, todos nós passamos por essas características aqui. Qual é o conselho de Tiago para cada um de nós quando o irmão está no erro? A própria palavra de Deus fala, chama o irmão, chama ali 2 testemunhas, conversa com ele, fala para o coração daquele servo de Deus, para que ele possa se arrepender e voltar atrás, e aí sim ele poderá ser perdoado por Deus. E pode organizar ali a tua vida. E não sair espalhando. E muitas vezes a gente faz isso, a gente pega fragmentos ali e deveria guardar, esconder ali, se ajoelhar, pedir a Deus que dê sabedoria e se você também tiver sabedoria, se aproximar desse irmão e conversar com ele ali com respeito e com carinho, e não passar essa informação de um para o outro. Quanto mais passa de um para o outro, mais fragmentos são levados e a reputação daquele irmão está sendo destruído. Olha só, não apenas aquele que fala mal do seu irmão o está julgando, mas está falando mal da lei de Deus e julgando-a. E isso a gente sabe, quando a gente faz isso, a gente se coloca acima de Deus, se coloca como juiz. A gente já vimos na lição de domingo que a gente não somos juízes. Na lição de sábado, aliás, que a gente não somos juízes. Mas olha só, quem é você para julgar o próximo? Tiago capítulo 4, versículo 12. Pergunta de Tiago, destacando que seus seguidores não possuem credenciais para tal ação. Quando você vai para Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus já descreveu qual é o papel dos seus seguidores. E não é julgar. Não julgueis para não serem julgados, porque da forma como você medir o seu irmão, você também será medido. Para finalizar, olha só. Deixar de fazer alguma coisa pode ser tão pecaminoso quanto fazer. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: ora, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. O pecado do sacerdote e do levita, na parábola do bom samaritano, foi não ajudar o homem na estrada. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 37. Note que existe um conhecimento envolvido. Aquele que sabe que deve fazer o bem
Eles sabiam que deveriam fazer o bem. Eles eram sacerdotes, eles eram levitas, e os levitas e os sacerdotes, eles bem sabiam que deveriam fazer o bem. E eles não fizeram. Mas olha só, a gente precisa entender o seguinte: ao mesmo tempo, quanto maior o conhecimento, maior é o potencial de abençoar outras pessoas e ter uma intimidade mais profunda com Deus. Então a gente precisa entender isso. Quanto maior o conhecimento, mais nos aproximamos de Deus. Precisamos de um conhecimento voltado para a palavra de Deus e, acima de tudo, pedir o dom do Espírito Santo, que é o amor. A gente possamos transmitir esse amor, possamos ser pessoas que se coloquem no lugar um do outro e possam entender a situação de um ao outro está passando. Mas diante desse cenário, fica aí a mensagem para cada um de nós. Somos filhos de Deus, precisamos do poder de Deus, da glória de Deus, e que possamos poder pedir sabedoria a Deus, para no momento certo agir para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos falar como Jesus Cristo falou, andar como Ele andou, poder testemunhar diante desse mundo, que possamos ser luz e não trevas. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.